Olá, sejam bem-vindos ao Inteiro Teor, o programa da Justiça Federal da Primeira Região. O tema desta edição são decisões que envolvem os Correios. Confira comigo. TRF da Primeira Região determina que em condomínio horizontal, Correios devem entregar correspondências diretamente aos destinatários. Justiça Federal reafirma o entendimento de que é válida a abertura de encomenda que contenha produtos de crime. No IT Notícias, vamos falar sobre o julgamento de outros casos que chegaram à Justiça Federal da Primeira Região. É a partir de agora. Fique com a gente. Nesse mês de janeiro, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ou simplesmente Correios, completou 360 anos. Na época da criação, em 1663, o objetivo já era o mesmo de hoje: ser responsável pelo envio e a entrega de correspondências, desempenhando o papel do Estado de executar o envio e a entrega de cartas, cartões postais e telegramas. Isso sem falar das encomendas. Além disso, os Correios prestam outros serviços, como a distribuição de vacinas, remédios e livros didáticos e serviços bancários. Na decisão que vamos conhecer agora, a Justiça determinou que a ECT deve entregar correspondências diretamente aos moradores de condomínios horizontais. Mais detalhes com Renato Rosa. Na maioria dos condomínios de casas, os carteiros deixam as correspondências e encomendas na portaria. É o pessoal do condomínio que verifica o destino, separa e coloca a correspondência na caixinha da unidade. E no caso de encomendas, avisa ao morador para buscar ou faz a entrega. Em comum, síndicos de condomínios horizontais com muitas unidades reclamam que precisam manter funcionários só para essa atividade, receber e entregar correspondências e produtos. Investem, por exemplo, em equipes de motoboys para o serviço. Apontam que os Correios deveriam ser responsáveis por esse trabalho. No residencial onde o Gustavo mora, ele diz que isso não acontece porque são poucas casas. É feita de casa em casa. Ele toca os interfones e entrega de casa em casa, sem problema. Mas no condomínio onde o seu João Carlos vive com a família, a situação é outra. O carteiro só vai até a portaria. O residencial tem um gasto maior e por isso ele gostaria que os Correios fizessem o serviço todo para a taxa do condomínio diminuir. Eu acho que tudo que puder fazer para diminuir os gastos será bem-vindo para todos, né? O Brasil como um todo precisa disso, né? Os síndicos afirmam que o serviço público prestado pelos Correios é serviço individualizado. Se a pessoa vai até os Correios e paga para entrega na casa de outra pessoa, os Correios têm que entregar na casa dela. O impasse sempre vira ação na Justiça. Este advogado diz que a ICT criou normas internas sem respeitar a legislação. A grande questão é que, de fato, o Correio está cumprindo o seu normativo interno. Mas, porém, todavia, existe uma lei maior acima desse normativo do Correio. Então, o juiz fundamentou a decisão na lei, na própria Constituição, que atribui aos Correios a responsabilidade de cumprir o serviço postal. É uma obrigação dele. O caso em questão foi de um residencial com 924 unidades que conseguiu, na Justiça Federal, o direito de ter a entrega individualizada. Os Correios recorreram ao TRF1 contra a decisão, alegando que um condomínio horizontal deve ser considerado uma coletividade e pediu a reforma da sentença, com a justificativa que na legislação válida e vigente, a entrega deve ocorrer na portaria, em estrito cumprimento ao princípio da reserva legal. Mas o relator do caso no tribunal, desembargador Carlos Augusto Brandão, ressaltou que em nenhum momento a lei autoriza a entrega da correspondência na portaria de condomínios residenciais horizontais, tratando tão somente de edifícios. A lei que trata do serviço postal é de 1978. Determina que nos edifícios residenciais, com mais de um pavimento e que não disponham de portaria, é obrigatória a instalação de caixas individuais para depósito de objetos de correspondência.
nos estabelecimentos bancários, hospitalares e de ensino, empresas industriais e comerciais, escritórios, repartições públicas, associações e outros edifícios não residenciais de ocupação coletivo, deve ser instalado obrigatoriamente no recinto de entrada em pavimento térreo, local destinado ao recebimento de objetos de correspondência. Os responsáveis pelos edifícios, sejam os administradores, os gerentes, os porteiros, zeladores ou empregados, são credenciados a receber objetos de correspondência endereçados a qualquer de suas unidades, respondendo pelo seu extravio ou violação. O relator ressaltou que a jurisprudência possui entendimento de que em loteamento ou condomínio horizontal, cujas unidades habitacionais estejam claramente individualizadas, a entrega das correspondências deve ser feita diretamente aos destinatários e não na portaria ou em caixa receptora única, sendo monopólio exclusivo da ECT a entrega das correspondências. A quinta turma do TRF1, por unanimidade, acompanhou o voto do relator. A grande discussão, na minha opinião, é quem foi o contratado. Se você partir de uma premissa que o Correio foi contratado, os Correios, é obrigação dele entregar o serviço, mesmo que seja um condomínio com 10 moradores ou 1.000 moradores. Mas, dentro de um viés de consumo, você vai ter ali uma corresponsabilidade em um eventual dano, tanto do condomínio, que está tendo agora a obrigação de substituir o Correios, quanto do próprio Correio. Então essa que é a grande discussão. Quem eu contratei? Quem será responsável? Eventual dano, extravio? Fundamentou muito bem que a responsabilidade tem que ser dos Correios, ou seja, a empresa contratada. Você já deve ter ouvido falar que abrir a correspondência de outra pessoa é crime, porque desrespeita a inviolabilidade do sigilo de correspondência previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Mas será que pode haver exceções? Descubra na reportagem de Madeleine Machado. Você já parou para pensar qual é a responsabilidade dos agentes dos Correios quando recebem as encomendas para serem entregues aos destinatários? Será que eles podem abri-las se suspeitarem do conteúdo? Não pode, porque viola, né? Viola. A correspondência é uma coisa privada, privativa. A pessoa ela é individual. Eu acho que não concordo não. Eu não concordo, totalmente contra. Por quê? Eu acho que é algo seu, não deve pertencer a mais ninguém. Mas o que muita gente não sabe é que os Correios podem sim abrir as encomendas, pacotes com conteúdos considerados suspeitos. O que não pode ser aberta é correspondência, como carta, telegrama. Para que ela seja aberta, é preciso expedir uma autorização judicial. Isso porque a inviolabilidade da correspondência está protegida pelo Código Penal em seu artigo 151, que também considera crime se apossar indevidamente de correspondência alheia, mesmo que ela já tenha sido aberta pelo destinatário. Para se ter ideia do que é a correspondência, se eu lhe mando uma carta, essa carta é inviolável. O poder público só tem acesso a ela depois que você abre. Nem mesmo a justiça abre essa carta. Entendeu? Agora, o envelope contendo encomenda, como é o caso, ele é violável. Pelo Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, faz parte dos compromissos dos empregados preservar a integridade de documentos, registros, cadastros, sistemas de informação e não retirar da dependência dos Correios, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento ou bem a ele pertencente. Um caso envolvendo a abertura de um pacote pela Polícia Federal contendo 50 cédulas falsas de R$20 veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Inconformado de ter sido condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, um acusado pelo crime de falsificação de moeda apelou ao TRF1, sustentando que, embora as notas tenham sido encontradas com ele, a abertura da encomenda pelos policiais federais sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, configura violação ao direito constitucional. Encomenda não está submetido à inviolabilidade de correspondência, porque a encomenda não é correspondência.
O processo foi julgado pela 4ª turma e o relator, desembargador federal César Jatahy, seguiu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera válida a abertura de encomenda que contenha objetos produtos de crime, porque o sigilo constitucional protege a intimidade do destinatário, mas não o produto de crime. Outro caso envolvendo a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que também chegou ao TRF1, é de um empregado condenado a 10 meses e 20 dias de reclusão por peculato. Ele foi julgado pela 4ª turma do tribunal, que manteve a sentença da 5ª Vara da Seção Judiciária de Goiás. De acordo com a denúncia do réu, valendo-se da condição de empregado da ECT em uma agência dos Correios em Itoraí, no Goiás, apropriou-se de R$ 500 ao efetuar um saque de R$ 3.500 da conta de um cliente e repassar apenas R$ 3.000. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal Neviton Guedes destacou que a materialidade e a autoria estão comprovadas no procedimento administrativo instaurado pela ECT e, mesmo ressarcindo a empresa, o colegiado manteve a sentença integralmente. Vale ressaltar que, em ambos os casos, o crime deve ser julgado na Justiça Federal por ser os Correios e Telégrafos uma empresa pública. Todas as empresas públicas cuja o 100% do capital estiver na mão do poder público e esse poder público for federal, vai ser sempre por força do artigo 109 da Constituição Federal, está na mão da Justiça Federal. O advogado ainda explica como devem ser julgados crimes cometidos por funcionários públicos. Nós temos duas responsabilidades aí. Nós temos a responsabilidade civil, que é dos Correios, e temos a responsabilidade penal, que é do agente. Qualquer pessoa que de alguma forma labore para o poder público de forma direta ou indireta é um funcionário público. E aí, nesse momento, o crime se transmuda, que seria furto, apropriação e débito, se transforma em crime de peculato. Então, a responsabilidade penal é do agente, nesse caso, do funcionário público, para fins penais, que é o empregado do Correio. Muitos outros assuntos chegam à Justiça Federal. Acompanhe alguns deles no IT Notícias com Ana Paula Souza. Olá, a gente abre o IT Notícias falando mais um pouco sobre os Correios. Dessa vez foi o gerente de uma agência em São Salvador, Tocantins, que foi condenado a 5 anos e 5 meses de reclusão porque se aproveitou do cargo para se apropriar de mais de R$ 32 mil. Ele buscou no TRF1 a diminuição da pena determinada em primeira instância. Mas o relator do caso, desembargador Neviton Guedes, entendeu que o acusado só pôde acessar os valores em decorrência de suas atribuições funcionais, configurando o crime de peculato. Além disso, o magistrado levou em conta todo o material probatório, o processo administrativo dos Correios, o acórdão do Tribunal de Contas da União, que considerou irregulares as contas apresentadas, assim como depoimentos de testemunhas e a confissão do apelante. Diante disso, a 4ª turma manteve a condenação do réu. Agora falando em direito à saúde, a 5ª turma do TRF1 manteve uma sentença que obrigou a União, o Estado do Piauí e o município de Teresina a fornecerem o medicamento teriparatida, indicado para tratar doenças nas articulações como osteoporose e artrose, a uma paciente do Sistema Único de Saúde. Na ação, eles alegaram incapacidade econômico-financeira, mas o TRF1 determinou o fornecimento gratuito pelo prazo de 24 meses. A paciente comprovou no processo que o esquema terapêutico do teriparatida é o mais indicado para suas patologias nas articulações. O problema é que o remédio custa entre R$ 3.200 e R$ 4.500. A autora comprovou a sua incapacidade de arcar com esses custos ao ser representada na ação pela Defensoria Pública da União, a DPU. Com isso, a relatora do caso, desembargadora federal Daniele Maranhão, ressaltou que o Poder Judiciário tem o dever de atuar na efetivação dos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal, como o direito à saúde, e destacou a importância de se determinar a implantação de políticas públicas sempre que demonstrada a omissão ou a insuficiência da atuação estatal na adoção de medidas para preservar direitos fundamentais assegurados.
Você sabia que alguns bens são protegidos da penhora judicial? Com base nisso, um homem no Pará buscou a Justiça Federal para tentar recuperar bens que foram penhorados em razão de dívida junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral. O órgão ajuizou a execução fiscal pedindo que bens fossem apreendidos para garantir o pagamento. Acontece que o arresto caiu sobre um caminhão e uma caminhonete que, segundo alegou o autor do recurso, geravam renda para o sustento da família. No entendimento da relatora, desembargadora Gilda Sigmaringa Seixas, para conseguir a não incidência do penhor, é necessário demonstrar que o bem tem utilidade profissional. O homem apresentou documento comprovando que o caminhão era utilizado para o aluguel. Já a caminhonete não tinha qualquer comprovação. Por isso, a 7ª turma determinou por unanimidade a retirada do penhor sobre o caminhão e manteve o penhor relativo à caminhonete. Até a próxima! É isso aí, vamos ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais Inteiro Teor. Enquanto isso, continue acompanhando as novidades do TRF1 nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!